O sonho de todo casal é ter sua casa própria. Organizar todas as suas coisas em sua casa nova talvez seja uma das melhores sensações que um casal tem assim que se casam. Mas, ao mesmo tempo que isso pode ser um sonho se tornando realidade, para alguns essa história de ter uma casa própria acaba se transformando num verdadeiro pesadelo. Afinal, para a maioria das pessoas, conseguir comprar uma casa própria não é uma tarefa fácil, sendo necessário que os dois economizem a vida toda para que um dia possam ter um cantinho para chamar de seu. Outros casais preferem comprar uma casa dividindo o valor total dela em grandes parcelas e por isso passam anos e anos pagando uma dívida enorme para assim realizarem seu sonho. Mas algumas pessoas encontram soluções, digamos, interessantes para esse tipo de problema. Na verdade, para muitos, basta estar junto da pessoa que ama para estar em casa. E por isso, qualquer cantinho para morar já serve. Esse é exatamente o sentimento do casal que veremos nesse vídeo, pois para eles tudo o que importa é estarem juntos, mesmo que para isso eles tenham que morar em qualquer lugar, até mesmo dentro de um esgoto. E não, eu não disse um esgoto apenas para dar um exemplo. Na verdade, esses dois construíram seu lar exatamente dentro de um esgoto. E eu já te garanto que a casa deles não é nada do que você está pensando. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal e conheça hoje a história desse casal que mora em um esgoto há 22 anos. Miguel Restrepo e Maria Garcia são um casal que já está junto há mais de 20 anos. E a história deles está longe de ser igual a de um casal comum. Os dois passaram por muitas dificuldades na vida. Tanto Miguel como Maria eram moradores de rua e viciados em drogas. Eles se conheceram na cidade de Medellín, na Colômbia, uma área que é conhecida pela violência e outras coisas ruins. Por passarem pelos mesmos ambientes barra pesada de Medellín, Miguel e Maria acabaram se conhecendo e, a partir daí, acharam algo que poucos encontram na vida. Um dos melhores lados do casamento é que você ganha um companheiro ou uma companheira para te ajudar a passar por qualquer problema que enfrente, estando ao seu lado o tempo todo. E foi exatamente isso que aconteceu com aqueles dois. O vício em drogas estava acabando com suas vidas e já os tinha feito perder tudo. Mas o maior problema é que, embora até quisessem, sozinhos eles não conseguiriam largar seus vícios e mudar de vida. Foi aí que a amizade dos dois foi se transformando em amor e juntos eles se esforçaram para sair dessa situação para sempre. Nos piores momentos de suas vidas, eles se uniram e um começou a ajudar o outro. Sempre que um dos dois começava a desistir ou fraquejar, o outro estava lá para dar forças para continuar. Mas embora tivessem um ao outro, como já mencionamos, seu vício os tinha feito perder tudo. Por isso, eles tinham que começar uma nova vida sem nada mais que um ao outro. Para piorar a situação, nenhum dos dois tinha uma família que pudesse os ajudar. Assim, o lugar que encontraram para chamar de seu e ter um novo começo foi um esgoto. Eu sei o que deve estar passando pela sua cabeça agora. Um lugar completamente sujo e cheio de lixo, além de contar com bastante bichos como baratas e ratos. Mas o novo lar daqueles dois era bem diferente disso. Depois de uma boa limpeza e uma bela arrumada, o lugar acabou se tornando até mesmo aconchegante. Embora não seja grande e não tenha todos os luxos que uma casa moderna pode ter, aquele pequeno cantinho tem tudo o que eles precisam. E por ser um pouco apertado, aqueles dois acabaram se mantendo ainda mais unidos. Sem dúvida, esse amor e união só aumentaram ao longo dos mais de 22 anos que eles vivem ali. Essa casa inusitada tem coisas essenciais como eletricidade, luz, aquecimento e também uma pequena cozinha. Além do casal, a casa ainda conta com um cachorrinho chamado Black, que protege muito bem o local quando seus donos não estão presentes. Claro que não cabe muita coisa lá dentro, mas como dizem os próprios moradores, lá existe tudo o que eles precisam para viver, um ao outro e muito amor. Além disso, como qualquer outra família, eles amam decorar seu lar de acordo com os feriados, principalmente o Natal. Esse é um grande exemplo de como não é preciso muita coisa em sentido financeiro para ser feliz. Na verdade, a única coisa que realmente precisamos para sermos felizes é amor. Mas, acredite, eles não são os únicos a morar no esgoto.
por incrível que pareça, existem outros relatos de pessoas que, para economizar ou por não ter dinheiro, acabaram optando por morar em um esgoto. Mas, no caso de algumas pessoas, a história acaba não sendo tão bonita como a do casal que acabamos de ver. Por exemplo, um homem na China morou pouco mais de 20 anos dentro de um esgoto, mas seus motivos eram completamente diferentes dos de Miguel e Maria. A China é um dos países que tem a maior população do mundo, e tanto por não ter espaço físico para mais pessoas, tanto por questões econômicas, foi instalado lá um sistema de controle populacional, que consiste em uma lei que obriga os pais a terem apenas um filho. Caso queiram ter mais, ou se tiverem por acidente, eles têm que pagar uma multa muito cara. E foi isso que aconteceu com Wang, um homem de 53 anos que agora mora em Pequim. Wang teve 3 filhos e infelizmente acabou indo à falência para conseguir pagar a enorme multa por ter passado do limite permitido de filhos. Em 2013, a China aboliu essa lei e passou a permitir até 2 filhos por família. Mas a história de Wang aconteceu antes disso. Dessa forma, assim como todo pai, Wang se preocupava com o bem-estar de seus filhos e queria garantir que eles tivessem um futuro confortável. E a única forma que ele viu de conseguir isso foi fazendo o mesmo que Miguel e Maria fizeram. Ele se mudou para uma cidade grande, Pequim, e conseguiu um emprego lavando carros. Para economizar ao máximo e assim conseguir pagar o estudo de seus filhos, ele começou a morar em um esgoto. Porém, a situação dele não era tão agradável quanto a daquele casal, pois, diferentemente deles, ele não tinha um lugar aconchegante com tudo que ele precisava para viver minimamente bem. Na verdade, seus únicos pertences eram apenas um saco de dormir, alguns cobertores e uma garrafa térmica que usava para guardar água para passar a noite. Além disso, o local do esgoto que esse homem estava não era lá dos melhores. Afinal, ele tinha que dormir entre vários canos, o que não devia ser nada agradável. As autoridades de Pequim foram informadas das condições abaixo do padrão mínimo para se viver que aquele homem estava passando e assim fizeram um esforço para o ajudar. O primeiro passo foi fechar de vez a tampa do esgoto, que era a antiga casa de Wang, alacrando por completo para que ninguém pudesse mais entrar lá. E obviamente que não deixaram Wang na rua, ofereceram a ele um abrigo temporário. Além disso, as autoridades avisaram a população que não utilizassem os esgotos da cidade como moradia, pois poderiam correr vários riscos, como o de um alagamento em caso de chuva ou doenças. Agora você deve estar se perguntando, se isso não é algo que vemos todos os dias, por que o governo faria um pronunciamento sobre isso para toda a sua população? Na verdade, para nossa surpresa, isso é mais comum do que pensamos. Os jornais chineses aproveitaram a repercussão que o caso de Wang teve para deixar claro que esse tipo de coisa acontece o tempo todo na China, devido à grande pobreza do local. Pelo visto não é só aquele casal que teve de arranjar um cantinho escondido para ser seu lar. Por isso, se você tem uma casa, mesmo que simples e sem nenhum luxo, mas que tem de tudo que você precisa para viver bem, e principalmente junto de sua família e das pessoas que você ama, seja muito grato, pois infelizmente não são todas as pessoas ao redor do mundo que têm esse privilégio. Se você gostou dessa história de uma casa no esgoto, aí na tela está aparecendo um vídeo sobre essa mulher que comprou um avião antigo e começou a morar nele. Clique no vídeo e veja como ficou essa casa incrível em um avião.